Esse vídeo explica a aula de matemática do dia 26 de maio, página 65. Então, no texto anterior, da atividade anterior, então vou voltar aqui um pouco para vocês verem que é da página anterior, é essa daqui, tá? Ó, é a 64. Esse é o texto da página anterior que vai ser usado aqui nessa atividade. Então, você identificou várias escritas numéricas, você identificou vários números, né? Na outra aula. Escreva por extenso como você faz a leitura de algumas delas. Então, ó, escreva por extenso. Você vai escrever o nome, como se lê isso daqui com letrinhas, tá? Como se lê o número com letrinhas, tá? Então, ó, eu vou falar para vocês e até vocês podem usar como correção da aula anterior, né? 3, aí tem o 1/2. Como que se lê isso? 3 e meio. O 1/2, que é uma fração, se lê meio. E significa a metade. Metade do quê? Aqui no caso, é metade de 1 litro, tá? Então, aqui, para trocar o óleo do motor, será necessário comprar 3 litros e mais metade de 1 litro, tá? Agora aqui, ó, cada um desses litros, eles custam R$ 10,60, tá? Então, aqui tem 3, ó, o número 3. 1 litro, 10,60, mais outro litro, 10,60, mais outro litro, 10,60, tá? Então, aqui eu teria os 3 litros, quanto custa. E esse meio aqui? Esse meio é meio litro. Se 1 litro inteiro custa 10,60, quanto vai custar meio litro? Então, é a metade desses números, tá? Nos 60 centavos, ó, vou separar com a vírgula os números, tá? A metade dos 60 centavos é 30 centavos. Aí põe a vírgula e a metade de 10 é 5. Então, vai ficar 5,30 ou R$ 5,30, tá? Isso é meio litro, né? Aqui. O tanque tem combustível, ele está com 1/4 de sua capacidade total. 1/4 quer dizer que o tanque, se eu dividir em 4 partes, tá vendo? 4, que é o número de baixo aqui, se eu dividir ele em 4 partes, uma das partes está cheia, tá? Então, só uma das 4 partes que formam o tanque está cheia, tá? E esse um pedacinho de 4, tá? Do tanque, vale 50 litros, tá? Isso quer dizer que para saber quanto tem um tanque inteiro, tá? Um pedacinho dele tem 50 litros. E são 4 pedaços. Um eu já sei. Mais um mais 50. Mais um mais 50. Mais um mais 50, tá? 4 vezes os 50 vai dar a capacidade total de litros do tanque. E aí o mecânico cobrou R$ 150, tá? É assim que se lê. Na viagem de 100 km e meio, então 100,5 km, se lê 100 km e meio. Esse 5, depois da vírgula aqui, ele significa metade, do mesmo jeito que o 1 sobre o 2 significa metade nos litros, tá? Então, aqui é 100 quilômetros e meio. Meio que? Metade do que? Metade de 1 quilômetro, tá? E aí, eles passam por, por pedágio, que custa cada um. Passa por 3. Um custa R$ 5,80, R$ 5,80, R$ 6,90, R$ 9,40, tá?
Então, tudo que eu falei aqui, vocês vão usar para responder aqui, tá? Então, eu falei como se lê isso, falei como se lê isso, isso e isso. Eu vou repetir agora, vai. Então, vocês vão escrever aqui 3,5, R$10,60. 1/4, 100,5 km. Agora, vocês vão calcular aqui como um probleminha, tá? Para a troca de óleo do carro do senhor Miguel, quantos litros serão necessários? Vai trocar o óleo do motor, tá? E vai ser necessário 3,5 litros. Então, você vai escrever aqui, 3 litros, aqui, 3,5 litros. E meio o quê? Meio litro, tá? Então, vai ser 3 litros inteiros e mais meio. Escreve 3,5 litros. Para a troca de óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? Então, do mesmo jeito que eu expliquei aqui, ó. Vai usar 3 litros inteiro, então são 3 vezes esse valor aqui. E mais metade desse valor é o que vai ser gasto, tá? Se você não quiser fazer multiplicação, tá? Com vírgula, se você não tiver sabendo ainda, você faz 3 vezes 60, põe aqui, vírgula. 3 vezes 10, põe aqui, tá? Não, acho que vai ficar mais difícil. Você pode somar o 10,60 3 vezes. Põe um 10,60 aqui embaixo e mais uma vez e passa o traço. E vai somando, tá? A vírgula vai ficar tudo embaixo de vírgula e no resultado você vai pôr no mesmo lugar que está as outras, tá? E mais metade. Depois que você somar 3 vezes, você soma mais metade desse número. Quantos litros de combustível cabem no tanque do carro do pai de César? Se você voltar ao vídeo, você já vai pegar a resposta que eu dei, tá? Ou então você vai fazer o seguinte, ó. 1/4 do tanque é 50 litros, tá? Uma parte do tanque. Quantas partes tem? Ó, é o número de baixo. Tem 4 partes. Uma eu já sei. As outras 3 é o mesmo valor, tá? Mais uma parte vale 50, mais uma vale 50 e mais uma vale 50. Então, dá para você somar os 50 4 vezes, ou fazer 50 vezes 4. O tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos são necessários para que ele fique completo? Então, aqui tem uma parte de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Tá? Ó, de novo, o tanque foi dividido em 4 partes, tá? Que é esse número de baixo. Uma parte é escrito aqui, assim, ó, 1/4. Quantas partes mais precisa para formar o tanque inteiro? Tá? Vai precisar de quantos mais 1/4? Então, vai precisar de mais 1, 2 e 3, tá? Que aí vai ficar 4 partes de 4, tá? Então, são 4 quartos. Qual o gasto que a família Souza terá com o pedágio no trajeto de ida ao litoral? Então, para ir, ele vai gastar isso, isso e isso, tá? Então, você tem que somar os 3. Só que eu não sei se o ano passado vocês viram como que soma com vírgula, tá? Você vai colocar um número embaixo de número, tá? 5,80, depois o 6,90, o 6 vai ficar aqui e o 90 para cá. Sempre a vírgula vai ficar aqui dividindo os números. Depois você põe o 9,40, tá? Aí você resolve 0 mais 0 mais 0, 0.
Depois vai ter o 8 mais 9 mais 4. Põe o resultado aqui, sobe quanto tem que subir. Quando você põe esse resultado aqui, você põe uma vírgula na frente, tá? Porque a vírgula vai ficar na mesma direção que ela está, com os outros números, tá? Depois vai somar 5 mais 6 mais 9 mais o número que subiu. E vai pôr o número inteiro antes da vírgula, certo? Então, esse é a resposta da letra E, tá? Qualquer dúvida pode mandar mensagem.